Olá, boa tarde a todos. Vamos à nossa aula do dia 28 de outubro. Esta aula está sendo gravada, né? Devido a essa chuva e já teve a previsão de faltar energia, né, gente? Então, assim, tudo, esse mundo online é complicado. Quando é presencial, né? Deu aula, deu aula. Agora, quando é online, nós temos por trás de tudo isso, quando tá chovendo, falta de energia, queda de conexão de internet, enfim. Então, por via das dúvidas, a aula está sendo gravada, tá bom? Então, hoje, quinta-feira, dia 28/10, nós vamos dar continuidade às diretrizes curriculares nacionais da educação básica. Foi aqui que nós paramos na aula de terça-feira do dia 26, tá? Então, aqui vai falar sobre as etapas da educação básica. Quais são as etapas da educação básica? Muitas coisas que vocês vão ver aqui já está lá na LDB, mas nós vamos revisar, né? Relembrar aí, porque são as diretrizes. As etapas infantil, fundamental e médio. Nós vamos focar no infantil e no fundamental de 1º ao 5º também, tá bom? Vamos lá. No artigo 21. Etapas. Então, quais são essas etapas? Primeira etapa é a educação infantil, que compreende a creche e a pré-escola, certo? A creche de 0 a 3 anos e a pré-escola 4 e 5 anos. A creche tem duração de 3 anos e a pré-escola tem duração de 2 anos. Juntando tudo, educação infantil tem duração de 5 anos, ok? Depois, a segunda etapa é o ensino fundamental, que é obrigatório e gratuito. O ensino fundamental tem duração de 9 anos, que vai do 1º ao 9º ano, sendo os anos iniciais 5 anos, né, que é do 1º ao 5º, e os anos finais do 6º ao 9º, ok? Que são os anos finais. Então, é assim que compreende o ensino fundamental, 9 anos dos 6 aos 14. E a terceira etapa da educação básica, que é o ensino médio, que equivale a 3 anos, ok? Então, vejam, essas etapas, essas fases, têm previsão de idades próprias. Por exemplo, no ensino fundamental, 6 anos completos, né? Para ter a matrícula no ensino fundamental, desde que a pessoa tenha completado 6 anos até 31 de março. As quais, no entanto, são diversas quando se atenta para sujeito com características que fogem à norma, como é o caso entre outros. Então, de atraso, então assim, tem a idade própria, certo? Tem a idade própria, mas pode acontecer alguns casos que daí vão fugir da regra. Por exemplo, atraso na matrícula, né? Pessoas que atrasaram na matrícula. Caso de retenção, daí é outro caso. Os portadores de deficiência limitadora é outro caso. Jovens e adultos é outro. Zonas rurais, indígena, quilombola, adolescentes em caso de acolhimento e internação na Fundação Casa, por exemplo. Então, estes casos, à parte, são exceções, que daí vão fugir da regra normal, certo? A regra normal, nas etapas da educação básica, é seguir as idades próprias, né? Então, de 0 a 3 creche, 4 e 5 pré-escola, com 6 anos no ensino fundamental, dos 6 aos 14 fundamental, dos 15 aos 17 no ensino médio, porém, vai depender de outras situações que vão fugir dessa regra, ok? Se acontecer estes outros casos, retenção, se forem alunos com deficiência, se for EJA, foge dessa regra, se for pessoas que moram na zona rural, se for indígena, quilombola, ou pessoas que estão internadas na Fundação Casa, é aquela coisa toda. Então, vai fugir da regra a questão de idade própria. Tudo bem? Vamos lá, continuando. Então, na educação infantil, qual é o objetivo no artigo 22 da educação infantil? O desenvolvimento integral da criança, tá? Quais os aspectos? Em todos, aspecto físico, afetivo, psicológico, intelectual, social.
Então, a criança da educação infantil, qual é o objetivo dela ir para a educação infantil, para ser cuidada e educada, e ela ter esse desenvolvimento integral em todos os aspectos. E vai complementar uma ação que é da família e da comunidade. Então, vocês vejam que em todos os momentos eles colocam a família. Eles não colocam a responsabilidade somente escola, certo? Então, vejam, no parágrafo 1, as crianças provêm de diferentes singulares contextos socioculturais, socioeconômicos, étnicos, por isso devem ter a oportunidade de ser acolhidas e respeitadas pela escola e pelos profissionais da educação, com base nos princípios. Então, aqui, eu vou grifando, tá, gente? Vamos lá. Deixa eu voltar aqui para grifar também. As etapas no artigo 21. Então, nós temos como etapa o infantil, o fundamental e o médio. Isso nós já falamos na LDB. Aqui também está na LDB. A educação infantil, o objetivo da educação infantil é o desenvolvimento integral, ok? Aqui, as crianças, né, os alunos como todo, eles devem ter a oportunidade de serem acolhidos e respeitados pela escola, pelos profissionais da educação, e os princípios que as diretrizes vão seguir. Princípios de individualidade, ou seja, o aluno é um ser só, apesar de ele estar em conjunto com outros, ele é único, ele é singular, ele é um ser, ele é individual, tá? Então, eu tenho que verificar o grupo como todo e ele individualmente, tá? Então, individualidade, igualdade, liberdade, diversidade e pluralidade, ok? Nós chamamos aí de idade, né? A gente brinca, idade ao quadrado. O quadrado não, ao quíntuplo, né? Que é 5. Então, a gente coloca idade elevado a 5, para lembrar. Individualidade, igualdade, liberdade, diversidade, pluralidade. São 5, tá? Os princípios aí, conforme as diretrizes. No parágrafo 2º, para as crianças, independentemente das diferentes condições físicas, sensoriais, intelectuais, linguísticas, étnico-raciais, socioeconômicas, de origem, de religião, entre outras, as relações sociais e intersubjetivas no espaço escolar requerem o quê? Atenção intensiva dos profissionais da educação durante o tempo de desenvolvimento das atividades, né, que eles têm na escola. Que lhes são peculiares, pois este é o momento em que a curiosidade, aqui é a palavra-chave, curiosidade deve ser estimulada, tá? Nós estamos falando da educação infantil. Tá? A curiosidade deve ser estimulada a partir do quê? Da brincadeira. A criança vai aprender e vai se desenvolver brincando, não podemos esquecer disso. Então, eles colocam, independente de qualquer coisa, a criança tem o direito de aprender, a criança tem o direito de ser estimulada a sua curiosidade, e ela tem direito de aprender brincando, independente das condições física, sensorial, intelectual, linguística, ético, econômica, de origem, de religião, não importa, todas têm o mesmo direito, ok? Continuando aí. No parágrafo 3. Os vínculos de família, os laços de solidariedade humana e do respeito mútuo em que se assenta a vida social devem iniciar na educação infantil. E na intensificação deve ocorrer ao longo da educação básica. Ou seja, tudo vai iniciar na educação infantil. Essa vida social que eles colocam vai iniciar onde? No infantil, certo? Depois vai dar continuidade no fundamental, no médio. Então, deve haver esse vínculo com a família, né? Esse vínculo com a família, essa solidariedade, esse respeito, desde a educação infantil, ok? Depois, no parágrafo 4º, os sistemas educativos devem envidar esforços promovendo ações a partir das quais as escolas, né, do infantil
sejam dotadas de condições para acolher essas crianças. Lembrando que as crianças são cuidadas e educadas, tá? Esse acolhimento em geral, ok? Com estreita relação com a família, com agentes sociais e com a sociedade, prevendo programas e projetos em parceria formalmente estabelecidos. Então, aqui, no geral, no parágrafo 4º, né? A gente está falando dos parágrafos, mas o foco maior é realmente no artigo, ok? Mas tem algumas palavras-chave. Então, aqui no 4º é o acolhimento às crianças. No 5º, a gestão da convivência e as situações em que se torna necessária a solução de problemas individuais e coletivos pelas crianças devem ser previamente programadas, com foco nas motivações estimuladas e orientadas pelos seus professores. Então, os professores serão os motivadores, os mediadores, os orientadores, certo? Os professores estão em todo o processo aí. E demais profissionais, porque é uma equipe, né? E outros das áreas pertinentes, ou seja, que seriam essas áreas pertinentes? O aluno faz parte da escola. Na escola nós temos os professores, os funcionários como um todo, portaria, a cozinha, né? Os merendeiros, a limpeza, todos fazem parte da equipe, ok? Respeitados os limites e as potencialidades de cada criança. Então, isso é importante, né? Esse respeito, né, ao limite da criança, as potencialidades de cada criança, ok? Apesar de estar num grupo, ela é um ser único, ok? Vamos lá, continuando. E daí vem o ensino fundamental, que nós já vimos também na LDB. O que fala do ensino fundamental? O ensino fundamental é a segunda etapa da educação básica. Ele tem duração de 9 anos, nós já vimos na LDB, que vai dos 6 aos 14. Se a criança tiver completado 6 anos até 31 de março, vai ser matriculada no primeiro ano. Se ela não tiver, ela permanece na pré-escola, ok? Os anos iniciais têm duração de 5 anos, que é do primeiro ao quinto, e os anos finais, que é do sexto ao nono, tem duração de 4 anos, ok? É isso que está sendo falado aqui no ensino fundamental. Toda essa parte aqui, relembrando a LDB, ok? No ensino fundamental, acolher significa, ó, isso é importante, eu tinha falado já anteriormente, no slide anterior, acolher significa também cuidar e educar. Então, vejam, o cuidar e educar não é somente para o infantil, é para tudo. A partir do momento que o aluno está na escola, ele vai ser cuidado e educado. Não importa se são os pequenininhos, se são os maiores, se são os adolescentes, não importa. Ele está na escola, ele deve ser cuidado e educado, certo? É função. Então, esse acolher, né? Essa palavra acolher, que é a palavra-chave de concurso, acolher também significa cuidar e educar. Como forma de garantir a aprendizagem dos conteúdos curriculares, para que o estudante desenvolva interesses e sensibilidades que lhe permitam usufruir dos bens culturais disponíveis na comunidade, na sua cidade ou na sociedade em geral, e que lhe possibilitem ainda sentir-se como produtor valorizado desses bens. Ou seja, eles vão construir o próprio conhecimento, mas nós vamos estar orientando, motivando, estimulando, despertando a curiosidade, né, os interesses deles, a sensibilidade deles, enfim. Ok? Continuando. Então, aqui no artigo 24, né, os objetivos da formação básica das crianças, definidos no infantil, eles vão se prolongar no ensino fundamental. Então, tudo que os alunos vão aprender no infantil vai dar continuidade aí, intensificando o conteúdo, né? Ampliando esse conteúdo no fundamental. Então, ó, aqui vai ampliando, intensificando gradativamente, tá? Então, o que eles aprenderam no infantil vai intensificar, vai ampliar gradativamente no fundamental todo esse processo educativo. E daí também já está na LDB, já está na Constituição, enfim. Aqui é o que é para que
o que eles pretendem que o aluno saia do fundamental? Primeiro é o domínio da leitura, da escrita e do cálculo, certo? Ó, primeiro foco é a leitura, a escrita e o cálculo. A alfabetização nos 3 primeiros anos. Então, aqui, conforme as diretrizes, primeiro, segundo e terceiro ano seria o foco na alfabetização. Porém, deve trabalhar outras coisas na área de ciências, história, geografia, arte, tecnologia, tudo, certo? Mas o foco maior é na alfabetização nos 3 primeiros anos, mas nós não podemos esquecer ambiente natural e social, sistema político, economia, tecnologia, artes, cultura, valores, tá? Então, aqui vai entrar, no caso aqui, o domínio da leitura e da escrita, o português e o cálculo, a matemática. Quando eles falam alfabetização nos 3 primeiros anos, não podemos esquecer que a alfabetização, letramento e alfabetização, né, nos 3 primeiros anos, não só no português, mas também na matemática, tá? Além disso, vem a parte de ciências, história, geografia, tecnologia, artes, cultura, certo? Então, eles têm 9 anos para atingir tudo isso. Depois, o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos, habilidades, olha só o que é importante. Então, vocês vejam, não é só o conteúdo das disciplinas, português, matemática, história, geografia, ciências, não. Além dos conhecimentos e habilidades, a formação de atitudes e valores. Então, eles vão aprender o respeito com o outro, autonomia, responsabilidade, né? Ter regras, ter limites. Então, é muito mais do que somente as disciplinas, né? E o vínculo com a família é muito importante, tá? A questão da solidariedade, do respeito, ok? Esse vínculo com a família é muito importante, tá? Então, também nas diretrizes é dado essa parte, tá? Que já é falado isso em Constituição, em LDB, no ECA também é falado, ok? Vamos lá. Depois, no artigo 25, vai nos trazer o quê? A respeito da forma de colaboração, tá? A forma de colaboração, todos os entes federativos colaboram, federal, estadual, municipal. Principalmente, essa colaboração se dá, tá? Essa colaboração se dá entre município e estado, tá? Município e estado. Por exemplo, professora, ó, a responsabilidade do município, da prefeitura, primeiro ao 5º ano no ensino fundamental. E como que o estado colabora? Muitas escolas do estado, eles também dão primeiro ao 5º ano para ajudar o município, tá? Então, é uma forma de articular essa colaboração, tá? Um colaborando com o outro aí, ok? A mesma coisa acontece, o estado e a prefeitura também oferecem EJA, um colaborando com o outro, né? E assim por diante, ok? Mas de 1º ao 5º ano, fundamental é responsabilidade do município. 6º ao 9º ano do fundamental é responsabilidade de escolas estaduais, certo? A responsabilidade. O ensino médio é responsabilidade do estado. Fundamental 2, a responsabilidade é do estado. Fundamental 1, a responsabilidade é do município. Infantil, a responsabilidade do município. Porém, eles podem trabalhar em regime de colaboração, ok? Próximo. O ensino médio, nós não vamos entrar, tá? Por quê? O ensino médio não cai no concurso de vocês. Eu deixei aqui para explicar que tem o conteúdo, mas quem vai trabalhar esse conteúdo é se o pessoal de PEB 2, médio, que vai prestar o concurso da prefeitura, aí sim eles vão estudar essa parte, tá bom? No caso de vocês, ensino médio nós não vamos entrar. Porém, só lembrando que o ensino médio é a 3ª e última etapa da educação básica, que tem duração de 3 anos, que é dos 15 aos 17 anos, ok? Vamos lá. E aqui finaliza as 3 etapas da educação básica, infantil, fundamental e médio. Só existem essas 3.
O restante são modalidades que nós vamos ver daqui a pouco. Vamos lá. Agora sim, e as modalidades? Vamos lá. Modalidades. Não podemos confundir com as etapas. Quais são as modalidades que nós vamos falar? Olha lá. EJA, Educação de Jovens e Adultos. A Educação Especial, né? Que é composta lá pelos alunos com deficiência, com transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades de superdotação. Nós temos a outra modalidade, que é a Educação Profissional e Tecnológica. Nós não vamos nos aprofundar, mas para vocês saberem que é uma modalidade também. Nós temos a Educação do Campo, que nós chamamos de rural, ok? Nós temos a Educação Indígena. Nós temos a Educação à Distância. Opa, aqui tá... Deixa eu separar aqui que ficou, tá bom? Todas essas daqui, ó, são modalidades, tá? Então, EJA, Educação Especial, Educação Profissional e Tecnológica, Educação do Campo ou Rural, Educação Indígena. Ah, tá faltando aqui quilombola, hein? Deixa eu acrescentar aqui, não sei por que tá faltando aqui. Educação quilombola. Quilombola, certo? E educação à distância. Todas essas daqui são modalidades de ensino, tá? Modalidades. Vamos lá. No artigo 28 vem trazendo o que de modalidade? EJA, Educação de Jovens e Adultos, que é para aqueles que não tiveram oportunidade na idade correta, né? Não tiveram essa oportunidade. Então, eles oferecem a EJA. EJA fundamental e EJA médio eles oferecem. Porém, no ensino fundamental da EJA, é dividido ciclo 1, que é do 1º ao 5º, ciclo 2, do 6º ao 9º. Mas eles fazem em menos tempo, pela metade, ok? Então, por exemplo, se o ensino fundamental regular, normal, dura 9 anos, na EJA é 4 anos e meio. E eles dividem ciclo 1 e ciclo 2, mas dá 4 anos e meio. No ensino médio, o normal, como etapa, é 3 anos. Mas aqui, na EJA, é 1 ano e meio o ensino médio, certo? Por isso que muitos saem, param lá, esperam a idade. Para poder se matricular na EJA fundamental, 15 anos completos, e na EJA médio, 18 anos completos. Deixa eu ver se vai falar aqui. Deixa eu ver se está aqui já. Tá. Não. Ó. Uma das funções aí, proporcionar oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características do aluno, seus interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos, exames, ações integradas, complementares entre si, estruturados em um projeto pedagógico próprio. Ou seja, EJA tem que ter uma carinha diferenciada aí, né? Do mesmo jeito que eu alfabetizo, por exemplo, o 1º ano do ensino fundamental, é diferente de eu alfabetizar os alunos da EJA, né? São adultos, ok? Então, tem que ter um perfil aí, ok? E, no parágrafo 2, pode ser articulado a EJA com a educação profissional. Essa é uma ideia, tá? Que eles saiam com algum tipo de profissão, ok? Então, tem essa flexibilidade no currículo deles em relação ao tempo e espaço, ou seja, eles fazem em menos tempo, tá? Eles fazem em menos tempo. Aqui não vai precisar. Vamos lá, continuando. A segunda modalidade é a educação especial, no artigo 29. Então, a educação especial como modalidade transversal. Por que transversal? Porque ela passa por todas as etapas, por tudo, por todas as modalidades, por todas as etapas, ela passa por tudo. Por isso que nós chamamos de universal. E ela faz parte integrante da educação regular. Ou seja, o aluno deve ser matriculado no ensino regular, preferencialmente na rede regular de ensino. Preferencialmente, não obrigatoriamente, tá? Preferencialmente, ok? E ela deve constar... Os alunos que a escola atende da educação especial devem estar constando no PPP da escola. Então,
a escola X atende tantos, 30 alunos da educação especial. Entre eles, temos 5 com deficiência auditiva, temos 2 de autismo, tem que ser especificado no PPP da escola, ok? Os alunos que fazem parte, ó, isso é importante. Os alunos da educação especial são os alunos com deficiência, que nós já falamos, transtornos globais de desenvolvimento, também podemos falar a sigla TGD, e os alunos de altas habilidades de superdotação são os que compõem a educação especial, tá? Eles devem ser matriculados nas classes comuns da rede regular, porém, olha lá, no contraturno eles vão ter o AEE, Atendimento Educacional Especializado. Ô Glória, já estou pensando no nosso núcleo aí. Nós temos um projeto para 2022, vamos montar um núcleo de atendimento educacional especializado em Guarulhos para esses alunos aí no contraturno escolar. Estou adorando a ideia, tem que aprender muito. Bom, vamos lá. Complementar ou suplementar a escolarização. Então, o AEE, ele não vem para substituir a classe comum, ele vem para complementar, para suplementar. E onde é dado esse AEE? Nas salas de recursos multifuncionais, tá? Ou em centros do AEE, tá? Da rede pública. A prefeitura, por exemplo, pode fazer parcerias, né? Com outras instituições que oferecem o AEE, podem ser instituições comunitárias, confessionais, filantrópicas, tá? Que fazem essa parceria aí e acabam atendendo estes alunos no contraturno também. Então, não existe AEE somente na rede regular, né? Na prefeitura. Outros lugares também atendem parcerias com a prefeitura, tá? E não precisa ser na mesma escola que o aluno estuda, está matriculado. O AEE pode ser oferecido em outras escolas, desde que seja oferecido o AEE realmente com profissionais, que tem uma sala de recursos para atender, etc. Tudo bem? No parágrafo 2º, os sistemas e as escolas devem criar condições para que o professor da classe comum possa explorar as potencialidades de todos os estudantes, adotando uma pedagogia dialógica, interativa, ó, tudo palavra-chave, hein? O professor deve ter para trabalhar com esses alunos, está falando do professor da classe comum, não dos especialistas. O próprio professor da classe comum, que vai trabalhar com ele num período, depois ele vai para o AEE no outro período, esse professor da classe comum, ó, deixa eu grifar aqui. Esse professor da classe comum deve adotar que tipo de pedagogia? Uma pedagogia dialógica, interativa, interdisciplinar, inclusiva, tá? Tudo palavra-chave. E na interface, ou seja, o professor da sala comum tem que estar em constante comunicação com o professor do AEE. Eles têm que falar a mesma língua para ajudar esse aluno, certo? O aluno fica um período aqui, no outro período ele vai para o AEE, então tem que ter essa interface entre professor da classe comum com o professor do AEE, para que aconteça um trabalho ideal, né? Aí o professor do AEE deve identificar habilidades, né? Necessidades dos estudantes, organizar e orientar os serviços e recursos pedagógicos e dê acessibilidade para a participação e aprendizagem dos estudantes. Vamos separar aqui? Ó, deixa eu separar aqui para ficar mais fácil. Ó, no parágrafo 2º, nós temos duas coisas importantes, tá? Então, aqui, nós temos... Deixa eu colocar em outro aqui para separar. Aqui nós temos o professor da classe comum e o professor do AEE, que eles devem estar em constante comunicação, certo? Então, o professor da classe comum
uma pedagogia dialógica, interativa, interdisciplinar, inclusiva, e essa interface, ou seja, essa comunicação, essa intermediação com o professor do AEE, porque ele, o especialista do AEE, vai identificar as habilidades desse aluno, as necessidades desse aluno, por isso que precisa estar em parceria com o professor da classe comum, para que haja um desenvolvimento, porque se não tiver essa parceria, o aluno que vai estar num período na classe comum, vai ficar um período perdido se não for feito algum tipo de trabalho efetivo com ele, certo? Então, e como o AEE é para complementar, para suplementar o horário, então o professor da sala comum vai precisar de muita ajuda, né? Muita ajuda, senão nada vai acontecer, ok? Vamos lá, continuando. E nessa organização, nessa modalidade da educação especial, o sistema de ensino deve observar as seguintes orientações. Então, olha o que tem que ter para atender esse aluno da educação especial, dessa modalidade. Pleno acesso, efetiva participação dos estudantes no ensino regular, ou seja, precisa dar a matrícula no ensino regular, né? E a participação efetiva desse aluno no ensino regular, ou seja, no período de aula dele, certo? Oferecer no contraturno o atendimento educacional especializado, que é o AEE, ok? Dentro do AEE é necessário a formação desses professores, né? E é constante a formação, viu, gente? Dando continuidade. Então, mesmo que sejam professores especialistas, precisa ter formação para ficar no AEE continuamente, ok? Sempre. E para o desenvolvimento de práticas educacionais inclusivas, tá? Então, peraí, que eu já resumo tudo. Participação da comunidade escolar, em torno da escola, os pais fazem parte. Acessibilidade arquitetônica, então eles precisam ter todo o acesso. Se precisar de rampa na escola, se é elevador, como que o aluno vai acessar essa escola? Né? Então, ele precisa ter uma estrutura, se ele for um cadeirante, por exemplo. Além da acessibilidade arquitetônica, acessibilidade de comunicação, de informação, de mobiliários, de equipamentos e nos transportes. Ok, quando eles falam transportes, né? Quando o aluno vem com transporte escolar, ou seja da prefeitura, ou seja do público, né, do poder público, ou seja particular, enfim, precisa ter esse acesso até os transportes escolares, assim como se sair fora da escola, no caso, eles precisam ter esse acesso também fora da escola. Aqui a gente está focando na escola, ok? E essa articulação das políticas públicas intersetoriais, ou seja, entre os setores, né? Todos os setores. Então, educação, saúde, transporte, lazer, enfim. Então, resumindo, não é só dar o acesso à matrícula. O aluno tem que participar ativamente do ensino regular comum, né, na rede comum. É oferecido o AEE no contraturno para ele. Precisa ter professores especialistas em constante processo de formação para trabalhar no AEE, para que possa desenvolver práticas educacionais que realmente sejam inclusivas, tá? A participação da comunidade é muito importante, todo tipo de comunidade escolar, dentro e fora da escola. Dentro da escola, os funcionários, né? Tudo em geral, a equipe. Fora da escola, os pais, a sociedade em geral, a comunidade onde está inserida, ok? Para que eles se sintam importantes, né? E consigam progredir, ok? E todo tipo de acessibilidade, arquitetônica, comunicação, informação, mobiliário, equipamento, transporte, tudo. E que seja feita uma articulação das políticas públicas entre os setores, o que cada setor pode oferecer para melhorar o atendimento a estes alunos, a essas pessoas, ok? Vamos lá. Continuando. Aí aqui nós não vamos se aprofundar, por isso que, né? Mas só para vocês saberem, educação profissional e tecnológica não cai para vocês. O máximo que vocês têm que saber dessa parte é que
A educação profissional e tecnológica é uma modalidade de ensino, ponto. É mais um exemplo de uma modalidade de ensino, tudo bem? Então, existe, né? Normalmente a gente não vê porque ela está vinculada ao ensino médio. Então, concurso da prefeitura, né? De vocês, o foco é infantil, 1º ao 5º ano, tal, tá? Então, a educação profissional e tecnológica, ela vai ser vinculada ao ensino médio, tá? E vinculada, muitas das vezes, com a EJA, né? Então, existe esse vínculo da modalidade EJA com a modalidade educação profissional e tecnológica também, ok? O foco maior é ensino médio, tá? Mas é só para vocês saberem que é uma modalidade de ensino. Não vai perguntar nada para vocês dessa parte, ok? Então, é uma modalidade de ensino aí, ok? É uma modalidade. Ok. Aí aqui continua falando da mesma modalidade, então não é para vocês. A educação básica do campo, que também é conhecida como educação rural, é uma modalidade de ensino, ok? É uma modalidade de ensino que muitas pessoas que moram lá no interior, rural mesmo, né? Campo, rural, eles não têm acesso muitas das vezes à escola. É a escola que vai até eles. E não é uma escola por completo, né? Às vezes eles montam salas de aula específicas para atender essa população rural, ok? Aí precisa que seja um currículo adaptado à realidade deles, ok? Então vejam, o que vai precisar para atender essa população aí rural: conteúdos curriculares, metodologias apropriadas às reais necessidades e interesses dos estudantes da zona rural. Então, assim, coisas que dizem respeito à zona urbana não diz respeito a eles, ok? Uma organização escolar própria, incluindo a adequação do calendário deles, porque o calendário da zona rural acompanha a fase do ciclo agrícola e das condições climáticas também, porque o sustento deles é plantação e colheita muitas vezes. Então, o calendário da escola acompanha esse ciclo da plantação, da colheita. Eles colocam férias nesse período para estar ajudando a população, ok? Então, pode acontecer? Pode. Questões econômicas, questões climáticas, pode mudar o calendário, ok? Só não pode reduzir dias letivos, horas-aula, ok? Adequação à natureza do trabalho na zona rural. Tudo bem? Então, gente, resumindo essa parte 35 e 36, o foco é falar que a educação rural, né, a educação de campo, também chamado, é uma modalidade de ensino que também é atendida, é obrigatório ser atendido, porém deve seguir alguns quesitos aí, né, que eu grifei aí para vocês, para ser atendido, ok? Essa é a parte que cabe a vocês, tudo bem? Depois, a outra modalidade no artigo 37 é a educação indígena, educação escolar indígena, para atender o pessoal que é indígena. Nós recebemos ainda alunos, né? Então, é a mesma situação. Muitas vezes vai um professor para tribos indígenas, ou eles montam uma sala nesses lugares para estar atendendo. Porém, no caso da educação indígena, o que eles vão aprender primeiro é a língua materna deles, da língua deles, para depois ser introduzida a língua portuguesa, tá? Então, primeiro, eles vão aprender a língua deles, língua materna deles, que é a língua indígena. E depois, eles vão se apropriando da língua, né? Vão ser ensinados aí a língua portuguesa, tá? Dessa parte é o que vocês precisam, tudo bem? É que vocês precisam. A outra parte, eles não perguntam, não é aqui, tá certo. E lógico, assim como vamos
fazer um apanhado. Assim como eles têm todo um trabalho estruturado para atender a população rural, né, a educação do campo, eles também têm um trabalho para atender a educação indígena. Detalhe importante, na Prefeitura de São Paulo, quando a gente entrar com a legislação municipal, né, porque o concurso de vocês é para a Prefeitura de São Paulo, a Prefeitura de São Paulo já tem escola bilíngue, né? Vocês vão ver que lá na Prefeitura de São Paulo eles têm escola indígena, eles atende muito bem a escola bilíngue indígena, que é uma modalidade, eles têm também escola bilíngue para surdos, que é da educação especial, tá? Então, quando a gente entrar para começar a estudar a parte da legislação municipal, vocês vão ter acesso a tudo isso, o que a Prefeitura de São Paulo oferece. Ela oferece muita coisa, né? Indígena, tem uma escola bilíngue para surdo também. Depois a gente vai focar nisso daí, ok? Aqui é um apanhado geral, tá falando só das modalidades. Então, existe a modalidade educação indígena, existe a modalidade educação à distância, que essa vocês puderam ver e sentir na pele a necessidade depois dessa pandemia. Sempre existiu a educação à distância, sempre existiu, tá faltando uma crase. Sempre existiu a educação à distância. Porém, depois dessa pandemia, o foco ficou maior, né? O foco foi maior, tudo bem? Mas existe essa modalidade, ok? No caso, eles não focam em questões para concurso, mas vocês não podem dizer que a educação à distância é uma etapa. Vocês têm que falar que é uma modalidade, tá? Caracteriza-se pela mediação didático-pedagógica nos processos de ensino-aprendizagem, que ocorre com a utilização de meios e tecnologias da informação e comunicação. Então, vincular aí, né? Vincular. Ok. Deixa eu ver aqui. Não. Então, só para vocês saberem que existe essa modalidade, no caso. Aqui. Outra modalidade é educação quilombola, que é uma outra modalidade de ensino. Tudo modalidade, tá, gente? Saiu da parte de etapa, que é infantil, fundamental e médio, o resto é tudo modalidade de ensino. Tudo bem? Modalidade. Aí, claro, eles vão trabalhar nessa modalidade toda a questão da cultura, né? A cultura afro, eles vão trabalhar toda essa parte. Assim como eles montam escola, sala de aula para a população rural, para a população indígena, eles também montam para trabalhar com a população quilombola, tá? Eles também montam. Inclusive, nós tivemos muitas pessoas que vieram, né, desses países e estão estudando na sala comum, né? Tiveram a sua matrícula, temos nigeriano, africanos em geral, temos nigerianos. Não é só isso, né? Nós atendemos hoje de outros países, venezuelanos, paraguaios, uruguaios, enfim, tanta cultura, né, de fora do Brasil que veio e muitos alunos estão lá para que nós possamos atender, ok? E essa cultura quilombola, ela deve ser reconhecida, ela deve ser valorizada, né? Porque há uma diversidade cultural muito grande, nós sabemos disso, tá? Então deve ser valorizada aí, ok? Então, resumindo, tá? Resumindo, etapa infantil, fundamental e médio. Modalidades: EJA, educação especial, educação indígena, educação quilombola, educação de campo, educação à distância, educação profissionalizante e tecnológica, são tudo modalidades, todos modalidades, ok? Próximo.
o que vai ser falado aqui agora, né? Sobre o PPP e sobre o regimento. Olha lá. PPP, regimento, avaliação, gestão democrática, organização da escola, professor, programa de formação, enfim, vamos no geral, né? O artigo 42 está falando tudo que complementa aí, esses elementos constitutivos é o que complementa aí as diretrizes. Então, PPP, Projeto Político Pedagógico, tá? Eu vou explicar de um em um, tudo bem? Projeto Político Pedagógico, gente, é o PPP da escola, é a identidade da escola. É elaborado no coletivo, é renovado a cada ano, é um documento importante, onde tem a identidade da escola, nome da escola, quando surgiu essa escola, né, em que época, quando foi fundada essa escola, naquele lugar, por que daquele nome, quantos professores existem, quantos funcionários, quantas salas de aulas, quantos horários de funcionamento, quantos alunos, que projeto que é desenvolvido naquela escola, os alunos em geral, de etapas e modalidades que são atendidas, enfim, tudo, se tem biblioteca, se tem informática, não sei, tudo sobre a escola, o PPP é isso, tá? E ele é coletivo, ok? E ele é um dos exemplos de uma gestão democrática. O que é a gestão democrática? O diretor não trabalha sozinho, é uma equipe, tá? Então, ele não vai gerir uma escola sozinho, ele vai gerir com a equipe. A tomada de decisões é pela equipe, né? Decisões pedagógicas, financeiras, de manutenção, é discutido com a equipe, né? Pode ser discutido, por exemplo, no conselho escolar, que é um outro exemplo de uma gestão democrática. Além do PPP, o conselho escolar é um outro exemplo de uma gestão democrática, ok? Outra coisa, deixa eu ver se eu volto aqui. Não, eu vou explicar tudo de uma vez aqui, tá? Deixa eu ver aqui. Tá, vamos lá, vamos passando, senão fica pendente os slides. O artigo 44, o que eu acabei de explicar, é a respeito do que é o PPP, Projeto Político Pedagógico, tá? Construção coletiva, todos participam, tem que ter a realidade ali da escola, falar tudo sobre a escola. Isso é o PPP, ok? Depois vai ser focado na parte da legislação municipal. Então, aqui é o que realmente precisa. Depois, o 45 vai falar sobre o quê? Sobre o regimento escolar, tá? Regimento. O que é o regimento? O regimento não é a lei, mas o regimento são normas de convivência necessários, né? O regimento também vai estar no PPP, são normas de convivência. Por exemplo, ninguém pode usar o celular? Ninguém pode. É para entrar com uniforme na escola? Pode ou não usar boné? Pode ou não usar celular? Enfim, é um regimento para que funcione de forma tranquila, né? Normas de convivência. Mas, mesmo estando no regimento a respeito do uniforme, tem que tomar cuidado, né? Porque na lei já é dito que o aluno não pode ficar sem assistir aula porque ele está sem uniforme ou pela falta de material, ok? É uma polêmica muito grande nessa parte, mas enfim, o regimento, ele é interno e os pais ficam sabendo nas reuniões, eles assinam esse regimento para não virar uma bagunça, né? Porque se não tiver o regimento, cada um faz o que quer e não pode, né? Então, é mais uma organização aí, o regimento, ok? Vamos lá. A parte de avaliação. Existem 3 tipos de avaliação, tá? Na escola. Nós temos, primeiro, a avaliação da aprendizagem. Ó, isso é importante. Sobre a avaliação. Nós temos a avaliação da aprendizagem. 2, avaliação institucional interna e externa. E 3, avaliação de redes de educação básica. Nós temos 3. A primeira é a avaliação da aprendizagem, que nós vamos ver agora. O que é a avaliação da aprendizagem? É a avaliação que é feita para o aluno. Tá? Vou colocar aqui, ó. Só para separar
Aluno-professor. Tá? Então, o que é a avaliação da aprendizagem? É aquela que o professor da sala faz uma avaliação com seus alunos para verificar. Não é, quando eu falo avaliação, gente, não é avaliação só prova, não, tá? Avaliação como todo, como está a sua sala de aula, como está seu aluno, como ele está se desenvolvendo, tá? Então, a avaliação da aprendizagem se refere a aluno-professor, ok? Vejam, avaliação da aprendizagem, aqui, o que é importante, baseia-se na concepção de educação que norteia a relação professor, estudante, conhecimento, vida em movimento, devendo ser um ato reflexo de reconstrução da prática pedagógica avaliativa. Premissa básica e fundamental para se questionar o educar, transformando a mudança em ato, acima de tudo político, ok? Então, a avaliação, para diferenciar das outras, né? Porque são 3. Então, a avaliação da aprendizagem é aquela que interfere aluno, professor, conhecimento, né? Mas é aquela de aluno, professor. É o professor que vai avaliar, aí no caso, o aluno, ok? Aí, nós temos... Opa, cadê? Peraí. Avaliação da aprendizagem. Ah, não, essa parte aqui não... Ah, sim. Depois eu passo para a próxima, tá? Deixa eu ver se o slide está na sequência aqui. Ah, tá. Está na sequência já. Ok. Aí, dentro dessa avaliação, que tipo de avaliação que eles querem, gente? Não pode ser uma avaliação classificatória, seletiva, por promoção, né? Assim, por competição. Não. A avaliação que eles querem é uma avaliação, no caso do ensino fundamental e médio, tá, gente? No caso do fundamental e médio. Por quê? No infantil, a avaliação é por acompanhamento, observação e registro, ou acompanhamento e registro. Aqui no caso do ensino fundamental e médio. Isso daqui já está na LDB e esse é o foco sobre a avaliação. A avaliação deve ser contínua e cumulativa do desempenho do estudante com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais. Ou seja, não é prova, pode ser dado a prova? Pode, a prova pode ser um dos instrumentos de avaliar, mas é um processo contínuo, né? Exercício, participação, um trabalho, uma tarefa que você pediu, né? Então, é uma avaliação contínua e cumulativa. E sobressai a qualidade sobre a quantidade. Então, é mais fácil dar 5 exercícios pensados com objetivo, né? Que ele chegue a algum lugar do que você dar 50, você não vai nem corrigir, né? É nesse caminho aí, nessa linha, ok? Então, a avaliação de aprendizagem, ó, vamos lá, voltando. A avaliação de aprendizagem, que é aquela aluno-professor. Como deve ser? Contínua e cumulativa, os aspectos qualidade sobre quantidade, ok? É a primeira avaliação de aprendizagem. Aqui, aqui não precisa, não. Aqui. A segunda é a avaliação institucional. O que é avaliação institucional? É a escola que é avaliada aqui, tá? Ó, vou colocar pra gente... A de aprendizagem é aluno-professor. A institucional é a escola. A escola será avaliada, tá? Avaliação institucional interna deve ser prevista no PPP e detalhada no plano de gestão, realizada anualmente, levando em consideração as orientações contidas na regulamentação vigente, para rever o conjunto de objetivos e metas a serem concretizados mediante a ação de diversos segmentos da comunidade educativa. Espera aí que eu já vou explicar para vocês. O que pressupõe delimitação de indicadores compatíveis com a missão da escola, além da clareza quanto ao que seja a qualidade social da aprendizagem e da escola. Então, ó, a
qualidade, né, a qualidade não, a avaliação institucional é aquela que é feita para avaliar a escola. Como está a escola em referente à qualidade, referente à aprendizagem dos alunos, como a escola está. Então, essa daí, eles fazem um questionário e distribuem para todos os segmentos. Quem responde esse questionário? Pais, né, pais de alunos, a sociedade, a comunidade ali onde está inserido, funcionários podem também participar, alunos. Então, assim, eles fazem vários questionários. Como está o ensino, professora, sala de aula? Vai. Como está a alimentação da escola? Como está o atendimento na secretaria? Como está a estrutura, a infraestrutura da escola, a manutenção da escola? Como está a limpeza da escola? Deu para entender? Então, são questionários que eles fazem para avaliar a escola, né? Que tipo, né? Que precisa melhorar. Então, assim, normalmente, a maioria dos questionários, eles fazem em cores, né? O vermelho, o azul, o amarelo, o verde, né? Eles fazem em cores. Para sinalizar, né? Para sinalizar até que ponto. Vermelho, por exemplo, é porque a escola precisa melhorar muito, né? E assim por diante. Isso daí depois a gente vai ver como vai funcionar, como funciona em São Paulo, na parte de leis municipais, ok? Aqui tá falando de uma forma geral, porque são as diretrizes, tá? Então é só para vocês entenderem a diferença dos 3 tipos de avaliação. Avaliação de aprendizagem, aluno-professor. Avaliação institucional é escola, tá? Verificar tudo sobre a escola, tudo que envolve a escola. E nós temos a terceira, que é a avaliação de rede da educação básica. Vejam, a avaliação de redes da educação básica ocorre periodicamente. É realizada por órgãos externos, tá? Então, aqui é uma avaliação externa. É elaborada externa. Externo. Engloba os resultados da avaliação institucional, sendo que os resultados dessa avaliação sinalizam para a sociedade se a escola apresenta qualidade suficiente para continuar funcionando como está. Ou seja, essa avaliação de rede, o que acontece? Ela não é interna. A avaliação institucional é interna. A avaliação de rede é externa. Ou seja, vai pronto para essa escola e eles avaliam e dão uma nota para essa escola, tá? Muitas vezes o IDEB entra aí na nota da escola. Então, se a escola tirou a nota que estava programada, ela ganha um bônus, aquela coisa toda, tá? Então, a avaliação interna é da própria escola. A avaliação de rede é a externa, que é enviada. Então, são órgãos externos. Por exemplo, o MEC. O MEC pode elaborar um tipo de avaliação para verificar a nota do IDEB dessa escola. Escola X, escola Y, etc. Tá? Então, nós temos esses 3 tipos de avaliação. Professora, quando cai na prova do concurso, eles perguntam os 3 tipos de avaliação, normalmente em prova de concurso, sobre as diretrizes. Nós vamos ter simulado, né? Eles perguntam, tá? Eles perguntam sobre a avaliação de aprendizagem, avaliação institucional e avaliação de rede. Normalmente eles pedem para colocar as colunas, né? O que se refere a institucional, o que se refere a de rede, o que se refere a de aprendizagem. Então, só complementar as colunas, né? Essa significa isso, essa significa isso, o que está associado. Mas só tem essas 3 falada nas diretrizes, ok? Vamos lá. A gestão democrática, nós já falamos a respeito, né? Nós batemos tanto a respeito, né? Que eu não vou ler tudo isso novamente, mas assim, só recapitulando. Gestão democrática é a tomada de decisões pelo coletivo da escola, pela equipe. 2 grandes exemplos de uma gestão democrática é o PPP, é um exemplo, e o Conselho Escolar é um outro exemplo de gestão democrática, tá? É esse o foco. Tem mais aqui.
Deixa eu deixar grifada aqui essa parte. Vamos lá. Aí aqui no artigo 55, ainda sobre gestão democrática, né, está explicando o quê? Que a direção da escola, ela vai precisar dessa articulação da equipe. Né? Então, quem pode fazer parte dessas tomadas de decisões? Todos os segmentos. Então, pais, alunos, professores, funcionários em geral da escola participam das reuniões, podem falar, né, sobre e podem votar sobre. Então, por exemplo, a diretora diz, olha, chegou uma verba que eu estou decidindo se eu compro ventiladores ou se eu pinto a quadra da escola. Vai ser tomada essa decisão no coletivo, tá? No coletivo da escola. Tudo bem? Aqui. Vamos lá. No artigo 56 vai falar da importância da formação inicial e continuada, tanto dos professores quanto dos profissionais em geral da educação, tá? Então, ó, a tarefa de cuidar e educar, né? Os professores têm a tarefa de cuidar e educar, que é muito importante. Cuidar e educar no infantil, cuidar e educar no fundamental, cuidar e educar no médio, cuidar e educar em todas as etapas aí, todas as modalidades, ok? E para isso requer uma formação inicial, que é aquela que o professor tem lá, né, da sua graduação, seu nível superior, e essa formação continuada que vai para o resto da vida, enquanto for professor vai estar sempre estudando e eles valorizam, né, eles falam muito sobre isso, ok? Porém, esse atendimento, deixa eu colocar as partes principais aqui, gente, eu pintei tudo, mas espera um pouquinho, vamos lá. Aqui, a tarefa de cuidar e educar, ok? Cuidar e educar. Essa formação inicial e continuada dos profissionais da educação. E esse atendimento tem as dimensões técnicas, políticas, éticas e estéticas. Então, assim, resumindo, na parte técnica, é a parte, o que o professor deve saber, né? De conhecimento, domínio do assunto para poder ensinar o seu aluno. Por exemplo, o que ele deve saber sobre sinônimo, antônimo, tudo que ele vai dar aula ele precisa saber. É a parte técnica, né? Digamos assim. A parte política entra direitos e deveres. Quais são os direitos e deveres dos professores? Quais são os direitos e deveres dos seus alunos? Né? A parte política, parte de cidadão. A parte ética envolve moral, envolve o bom senso, né? O que eu quero de bom para mim, eu também quero para você, né? Se eu não quero que fale de mim, fale mal de mim, eu não vou falar de você. Enfim. Essa ética profissional, né? Ética de colegas de trabalho, enfim, ética geral, tá? Você, nessa questão de ética, você ensinar seus alunos a parte de moral, de regras e limites, né? E a parte estética vem a ser o quê? É a parte que fala da curiosidade, da sensibilidade, da imaginação, que nós temos que trabalhar com eles também. Então, tem todas essas dimensões aí. E para isso o professor precisa estar em constante formação, tá? Todos, não só professores, todos da educação. Os gestores, o coordenador, o vice, todos. Tudo bem? Todos eles. Eu não estou focando nos parágrafos, tá? A gente está focando nos artigos mesmo, ok? Nas partes principais dos artigos. Vamos lá. Porque depois vai ter que retomar, né? Quando chegar a parte do municipal, a gente vai retomar. Bom, deixa eu ver aqui. Tá. A parte 57. Entre os princípios definidos para a educação nacional está a valorização dos profissionais da educação. Que tipo de valorização? Salário, plano de carreira, concurso público, tudo entra como valorização desses profissionais da educação, tá? Não só professores, geral, tá? Compreensão de que valorizá-lo é valorizar a escola,
com qualidade gestorial, né, da gestão educativa, social, cultural, estética, ética, ambiental, ou seja, valorizar o profissional é valorizar a escola e tudo que há na escola, ok? Cadê? Aqui eu já falei, não vou repetir de novo. Não. Vamos para o próximo. E a última aí, os últimos dessa segunda parte, né, dessa gravação, são os artigos 58 e 59. Então, 58, essa formação inicial nos cursos de licenciatura não esgota. Então, vamos explicar aí. O que eles falam dessa questão de formação inicial? Deve ter o curso superior. Quem só tem o magistério deve procurar o ensino superior e ter uma graduação em pedagogia. É o mínimo, essa formação inicial. Porém, eles querem que o professor continue estudando, tá? Seria a formação continuada. Eles querem, vejam. Não esgota o desenvolvimento dos conhecimentos, saberes e habilidades. Conhecimentos, saberes e habilidades, palavra-chave. Razão pela qual um programa de formação continuada dos profissionais será contemplado no PPP. Então, no próprio PPP da escola, tem que estar lá dizendo a respeito de formação continuada dos professores. Já tem que estar previsto no PPP, que é anual, várias formações que os professores podem, que a escola pode oferecer, né? No horário, no HTPC, por exemplo, enfim, tá? E no 59, último desta segunda parte, né, da segunda parte, assim, que termina a parte de diretrizes curriculares nacionais para a educação básica, ou seja, envolve todas as etapas e todas as modalidades. Em seguida, nós vamos ver o infantil e o especial, a parte, né? Aí os sistemas educativos devem instituir orientações para que o projeto de formação dos profissionais preveja. Então, consolidação da identidade dos profissionais nas suas relações com a escola e com o estudante, criação de incentivos para o resgate da imagem social do professor, ou seja, muitas vezes a gente esquece, a sociedade esquece da importância de um professor, valorizar o nome, a imagem professor, né? Assim como da autonomia docente, tanto individual quanto coletiva, devemos ter professores com autonomia e passar isso para os alunos, essa autonomia, né? Definição de indicadores da qualidade social da educação escolar, a fim de que as agências formadoras de profissionais da educação revejam os projetos dos cursos de formação inicial e continuada de docentes, de modo que correspondam às exigências de um projeto de nação. Ou seja, tanto tem que ser revisto e melhorado e acompanhado, né, a formação inicial, assim como dar continuidade depois de formado a uma formação continuada, tá? Então precisa verificar. E ser oferecido, né? Quem não tem pedagogia, só tem magistério, oferecer a pedagogia. Quem já tem a pedagogia, oferecer uma pós-graduação, uma especialização que seja, né? E assim por diante. E preparar formações para o horário mesmo de aula, né? O horário de aula, o horário de trabalho, né? No caso do professor, ok? Então aqui nós finalizamos a segunda parte e última parte das diretrizes curriculares nacionais da educação básica, tá? Básica. Nós temos a primeira parte, né? A primeira parte que vai até o artigo, peraí. A segunda parte começa daqui, tá? Então, a primeira parte vai do 1 ao 20 e a segunda parte do 21 até o 59, ok? Até a próxima aí.